bem? Bom dia. Hoje eu acordei com esse cântico no coração, bem antigo, do pastor Ronaldo Bezerra. E aí eu coloquei aqui pra vocês, enquanto o pessoal vai entrando aí, tá bom?
Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês entraram aí? Gente, que louvor, né? Esse louvor eu acordei com ele nessa manhã. Eu já comentei com vocês que todos os dias, né? Quando eu vou fazer a live, eu sempre acordo com um louvor no coração. Eu desperto com aquele louvor na minha mente. E hoje foi esse muito antigo do pastor Ronaldo Bezerra. Na minha época, bem inicial, assim, da minha conversão, que eu ia na sede, né? E olha, eu tenho uma notícia para dar para você sobre esse princípio da mesa que a gente tem falado aqui. O grande Emmanuel, que é Jesus, né? Emmanuel, que significa Deus conosco. Ele sempre está sobre a nossa mesa. O grande Emmanuel sempre está conosco. Quando nos reunimos à mesa com a nossa família, com os nossos amigos, hoje também aqui entre a telinha, o grande Emmanuel está aqui conosco. Não tem como iniciar esse dia não agradecendo pela presença de Jesus sobre esse pão maravilhoso, sobre esse pão da presença sobre a nossa mesa. Não é verdade? Eu vou já chamar minha convidada de hoje. E aí a gente faz a oração juntos. Espera só um momentinho. Esperar ela entrar aí. Olá, Oi, bom dia, Lorene. bom Tudo bem? dia, tudo bem você? Que Tudo bênção. jóia. Gente, essa é a Lorene. Ela é da comunidade da Graça de Guarulhos, né? E assim, eu não a conheço pessoalmente, né, Lorene? Eu tenho muita amizade com a Gabi, do Samuca, lá de Guarulhos, dos Jovens. E conversando com a Gabi sobre esse propósito, essas lives que eu estaria fazendo, ela comentou comigo da Lorene, disse que a Lorene já tinha lido esse livro, já tinha feito um trabalho com as moças lá, né? Já tinha até ministrado numa reunião de mulheres que a pastora Suca pediu para você ministrar, não é isso? Sobre o tema. E aí a gente foi se falando, eu fiz esse desafio para ela super topou. E eu tenho falado assim, né, que as pessoas que têm estado comigo nessas lives, o Senhor que tem preparado, né? E a Lorena é uma pessoa que foi Deus quem preparou, porque o tema de Muito hoje honrada. o tema de hoje é um tema que ela tem testemunho para falar sobre isso, ela vai contar a experiência dela e eu queria muito isso, que as pessoas que estivessem comigo tivessem algum testemunho, tivesse alguma dica, né, que tivesse conhecimento do livro e dessa prática. E aí foi muito assim de Deus, você, né, para esse tema. Então eu quero agradecer a sua presença, tá Eu que bom? agradeço. Como de costume, eu sempre dou uma introduçãozinha rápida do capítulo e depois eu já dou a palavra para minha convidada nos abençoar. Mas hoje, antes de eu dar a introdução do livro, eu queria orar com vocês, porque o tema de hoje é o pão nosso de cada dia. E eu li tudo, e hoje é um assunto que é até mais, vamos dizer assim, prático, né? Sobre dicas de como a gente transforma a nossa refeição nutritiva, nosso momento, nossa responsabilidade de trazer algo nutritivo para a nossa família, planejamento e tudo mais. Mas é muito, muito forte que o Senhor falou ao meu coração, meditando nesse capítulo, hoje pela manhã, né, ele nos lembrou da oração do Pai Nosso, né, que Jesus nos ensinou, sobre o agradecer o pão nosso de cada dia, né? Então eu queria iniciar hoje assim, orando com vocês. Vamos orar? Amém. Porque olha só, Amém. o livro fala muito assim, ó. Você já parou para pensar o fato de que Deus nos criou o nosso corpo
para precisar de alimento todo dia. E não só todo dia. Ele preparou o nosso corpo para precisar de se alimentar 3 vezes ao dia. Café da manhã, almoço e jantar, né? Tem gente que come o tempo todo ainda. Mas vocês já pararam para pensar que Deus nos criou? Ele poderia ter nos criado de forma que a gente se alimentasse uma vez por mês ou uma vez por ano, sei lá. Mas ele nos criou de forma que precisássemos se alimentar todos os dias e 3 vezes ao dia. Você já parou para pensar sobre isso? Por que Deus fez isso conosco? Na oração, como eu disse, do Pai Nosso, Jesus nos ensina a agradecer pelo pão nosso de cada dia. Então, nós vamos iniciar essa live fazendo isso. Nós vamos iniciar com o Pai Nosso, mas só até a parte que chega. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E vamos parar por aqui e vamos estender essa parte do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Com as suas palavras, você vai agradecer pela provisão, pelo que o Senhor tem feito na sua vida, na sua casa por esses dias. Não tem deixado faltar. Então, nós vamos na oração do Pai Nosso só até esse ponto, e esse ponto a gente vai estender. E tudo aquilo que está no seu coração, para você agradecer ao Senhor pela provisão, você vai dizer para Ele nesta manhã. Amém? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. O Senhor é o nosso provedor, Pai. Nada tem nos faltado. Nós queremos te agradecer nesta manhã pelo pão nosso, Senhor, de cada dia. O Senhor tem sido bom. Sobre a nossa mesa, Senhor, não tem faltado o alimento principal. E nós queremos te agradecer. Oh, Pai, se tem alguém, Pai, por necessidade nesses dias, abençoa os celeiros dos teus filhos. Pai, eu me lembrei de Salmos 37, do que o salmista Davi professou ali naqueles salmos. Que ele foi moço e que ele era velho, mas ele nunca, Pai, tinha visto um justo mendigar o seu pão. Oh, Deus, que declaração linda e maravilhosa, Pai. O justo jamais vai mendigar o pão. Nós somos gratos pela tua provisão nesta manhã. O Senhor não tem nos deixado faltar, tem usado pessoas, tem usado instrumentos para nos abençoar nesses dias difíceis, Pai. Nós podemos estar preocupados com a parte econômica, Senhor, talvez com alguns boletos que a gente precisa pagar, talvez alguns com desemprego batendo na sua porta, tantas situações, Pai, maiores que precisamos se preocupar, sim, mas hoje nós queremos agradecer porque o pão nosso de cada dia, o Senhor não deixa faltar, o alimento não deixa faltar. Por isso que nós queremos iniciar hoje agradecendo, Senhor. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, nada, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Que alegria saber que Deus é o nosso pastor e o nosso provedor e que o pão nosso não vai faltar, né? Eu lembrei desse Salmos 37, quando Davi falou isso. Olha, eu já fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. E a sua descendência, ele fala, nenhum das suas descendências mendigar o pão. Essa é a promessa para a minha vida, para a sua vida, Lorena, e para a vida de cada um que está vendo essa live. Essa é a promessa do Senhor. Nesses dias difíceis, não vai faltar o pão sobre a nossa mesa, o alimento sobre a nossa mesa. Ele é o nosso pastor.
Amém? Então, Sim. dando a introdução aqui, né, sobre esse capítulo Pão Nosso de Cada Dia, né? Então, voltando a essa pergunta, Deus, ele nos preparou para isso, ele nos fez assim, para necessitar de alimento diário e mais de uma vez por dia. Por quê? Porque a reunião à mesa, ela inclui muito mais do que a nutrição física. Então, a gente precisa da nutrição física, se alimentar direito, enfim. Mas essa reunião à mesa também é uma oportunidade de nós fazermos isso que a gente acabou de fazer, de nós expressarmos gratidão a Deus pela sua provisão diária sobre a nossa casa. Né? A gente costuma fazer essa oração quando a gente vai iniciar, né, uma refeição. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Ali a gente lembra dos familiares, ali a gente lembra dos pobres, dos famintos, porque nós ensinamos as nossas filhas, né, a orar sempre pelos homens da rua, pelos que não têm o que comer. Então, elas sempre oram também, as minhas filhas. Pai, abençoe os homens da rua, dá comida para eles, dá tudo o que eles precisam. Então, na refeição à mesa, além de nos nutrir, nós temos essa oportunidade de nos conectar em oração e agradecimento ao nosso Pai. Então, é mais um momento para fazer isso, né? E também na mesa, que tudo que o livro fala, tá, gente? É o momento da gente também trabalhar o nosso bom senso. Como? Porque nós, principalmente as mulheres, né? Nós somos responsáveis em preparar os alimentos que a gente vai servir para nossa família. Então, a gente não pode servir qualquer coisa. A gente precisa ter o bom senso e preparar alimentos nutritivos, né? Eu coloquei aqui que nós somos responsáveis pelos preparos dos alimentos que nutrem a nossa família. Quando a gente tem bebê, por exemplo, né? Eu fiquei muito gravado isso que o livro falou. Quando a gente tem bebê, a gente se preocupa com o bebê. A gente dá o leite materno, depois a gente ele vai introduzindo aos poucos a papinha, né? Aí você na sua papinha do bebê coloca tudo que é vegetal, tudo que é coisa nutritiva ali na papinha para ele comer, dá frutinha. E você investe ali quando ele é bebê na melhor refeição, na mais nutritiva de todas, porque você ainda, né, entre aspas ali, tá tendo controle do que aquele bebê tá comendo. Aí o seu filho vai crescendo, meio que você larga de mão, né? Você, tipo, larga de mão. Ele já sabe comer sozinho, então larga de mão, aí não tem problema, pode comer qualquer coisa. E não é assim, né? Esse livro, ele trouxe esse alerta também para mim. Apesar que eu sou uma mãe bem Amélia, assim, né? Viu, Lorena? Eu gosto de fazer comidinha nutritiva, eu gosto de ensinar, incentivar minhas filhas a comerem coisas boas. Eu também sou professora, né? Então, na escola, a gente está sempre ali ensinando as crianças a comer uma salada que não gosta, um vegetal que não gosta. Então, eu já tenho esse perfil. Mas eu tô falando no geral, às vezes a mãe larga a mão, ele já cresceu, não quer comer, não come, né? E a mesa proporciona essa educação alimentar, né? Por quê? No livro ele cita, isso é comprovado também cientificamente. Para que você goste de algum certo alimento, você precisa comê-lo mais de 10 vezes no mínimo. Porque aí depois você passa a gostar daquele alimento. Então, isso serve para gente na insistência com os nossos filhos naquilo que eles não gostam. Então, por exemplo, a mesa proporciona isso. Por quê? Por conta do exemplo dos pais também. Não é verdade? Os pais vão comer aquela salada, aquele tomate, aquele alface, ou vai comer aquele vegetal ali, e a criança vai estar observando o que você come, né? E aí eu lembrei de uma cena dessa semana, quando estava eu, meu esposo e minhas duas filhas almoçando. E aí eu fiz todo o preparo da mesa, coloquei as saladas, tudo. E eu e meu marido comendo alface, comendo tomate, o pepino e tal. E aí elas não gostam tanto do alface, até elas comem um tomate, um pepino. Aí a gente começou a incentivar. Por que vocês não experimentam o alface? Come o alface, olha que delícia, a gente está comendo, é muito bom. Mas por que eu tenho que comer alface? Elas ficam perguntando. Porque o alface, ele ajuda no intestino. Olha, você sabia? Aí a gente começa a entrar no mundo das crianças. Você sabia que o coelho come alface?
Você sabia que... Aí começa a citar os bichos que elas gostam. Isso e aquilo come alface? Então, você precisa comer alface. Isso é saudável. Experimenta para você ver. Come só um pedacinho hoje. Aí elas foram, colocaram, mastigaram, e comeram um. E assim, todas as vezes que a gente for comer junto, se a gente fizer sempre elas comerem pelo menos um pedacinho, daqui a pouco elas vão estar comendo sempre, vai virar hábito. Por quê? Porque elas estavam observando a gente comer e perguntou. Então, a mesa proporciona essa conexão também de troca de saberes, de comentar, de explicar para as nossas crianças, eu digo, né? Sobre a refeição. E eu separei uma parte aqui do livro e já vou te dar a palavra, tá, Lorena? Que eu achei muito sensacional, né? Que às vezes a gente tem uma casa e essa casa ela torna não vivida. Por quê? Porque você às vezes tem uma sala de estar, uma sala de jantar, você tem uma sala de TV, né? Não é meu caso, que eu moro num apartamento super pequeno. Mas tem casos que é isso, né? Você tem aquela mesa bonita, que aí acaba se transformando numa mesa cheia de estudos ou numa mesa com roupa para lavar e para passar. E aquela mesa se transforma em tudo menos numa mesa de jantar. Então, de repente, você tem todas essas disposições da sua casa. E aí fala aqui no livro, né? Acaba se transformando no lugar em que encenamos a vida que gostaríamos de ter para viver. Então, às vezes, a gente tem uma vida encenada. Uma vida que a gente gostaria de ter, mas a gente não tem por falta de tempo, porque a gente não prioriza, porque a gente não valoriza aquilo, né? E aí eu destaquei aqui no livro, nós estamos famintos não de comida, mas sim de vínculo, de sentido, de diálogo e de pão da presença. Olha que coisa linda. Então, assim, a mesa, ela proporciona esse vínculo, esse diálogo, né? Aqui no livro, depois que a Lori falar, eu vou falar algumas coisas que a gente pode fazer enquanto a gente vai sentar à mesa, o que a gente pode conversar, o que a gente pode falar. Quando a gente prepara a refeição, por exemplo, orar, eu sempre faço isso, né? Quando eu tô cozinhando, eu vou orando pelo alimento. Ai, Senhor, abençoa. Ai, faz que dê certo esse alimento, que fique gostoso. Eu fico assim, sabe? Aí, quando dá tudo certo, e aí ele fala, ai, que delícia, aí eu falo, ai, Deus é muito bom, porque foi o Senhor que me ajudou a preparar isso. E eu vou orando, sabe, pelo alimento, já é uma maneira da gente abençoar a nossa família, né? Então, eu também, por exemplo, as minhas filhas gostam de comer salsicha às vezes, e a gente sabe que salsicha não é muito bom para a saúde, né? É um alimento processado, tem toda aquela coisa de cancerígeno e tal. E eu oro, sabia? Tipo, eu lembro muito de Marcos 16, quando Jesus ressuscitou, vai ter com discípulos e tal. E aí ele dá a grande ordem. Ó, gente, agora vão, preguem o evangelho, falem de mim para as pessoas. E ó, essa promessa vai seguir você que me serve, você que me ama, você que crê em mim, essa promessa vai seguir. Você vai expulsar demônios, você vai falar em línguas, você vai pisar na serpente, você vai, porventura, comer. Se você comer alguma coisa envenenada, não vai te causar mal algum. Aí eu me apego a essa parte do princípio bíblico e eu oro, Senhor, abençoe essa salsicha, Senhor. Tudo que falam dela, mas o Senhor pode santificar essa salsicha. Mas olha, eu não estou dizendo isso para você liberar esse versículo para sua vida e sair comendo um monte de besteira. Não é isso. Eu estou dando um exemplo de que esporadicamente, ou uma vez por semana, elas gostam e elas me pedem. E eu também não posso privá-las de comer uma coisa que elas gostam, um prato que elas gostam. Então, eu abençoo aquele alimento. Senhor, santifica. Isso não é um alimento tão nutritivo, mas santifica, abençoa e que faça bem para o corpo das minhas filhas. E eu oro, né?
Então fica a dica. Mas agora eu vou dar a palavra para a querida Lorene, porque o livro fala muito sobre planejamento nesse capítulo, horários, A internet tá há ruim? passos que a gente pode tomar para que a gente. Lorene, ela é fonoaudióloga, né? Ela trabalha fora em tempo integral. Então, ela foi criando meios para se planejar, para garantir esse preparo dessa refeição nutritiva para a casa dela. Hoje a Lorene não tem filhos, ela é o esposo. Então, eu gostaria que ela falasse um pouquinho aí da sua experiência. Bom dia! Primeiro eu queria agradecer, Mi, por essa oportunidade, assim, estou muito honrada, viu? E é uma alegria poder Imagina. compartilhar isso com você, com as pessoas, né? Me sinto com temor, mas com muita alegria, né? Então, assim, eu queria realmente compartilhar, assim, o que o Senhor tem feito na minha vida, né? E quando você conversou comigo, eu realmente já estudei esse livro, mas a gente vai lendo de novo, né, e vai aprendendo algumas coisas novas. O Senhor sempre mostra algo novo pra gente, né? E que eu achei algo que é muito interessante, que assim, é um capítulo esse que aparentemente ele é muito simples. Talvez é o capítulo mais simples e fácil de entender e ler no livro, né? Mas ele é tão profundo, ele tem uma relação tão profunda com a nossa geração, principalmente, né? Porque ele vem falar de alimentação, né? É um alerta para nós em relação à nossa saúde física também, né? Eu, eu ouvi ontem, inclusive, um paralelo que eu achei bastante interessante, né? Quando a gente tem um carro, a gente vai num posto de gasolina e a gente não coloca a pior gasolina. A gente não vai lá num posto que está adulterado, que a gente sabe que tem coisas ruins e para abastecer o nosso carro. Porque a gente quer que aquele combustível seja bom o suficiente para que esse carro ande, para que ele não tenha nenhum problema, né? E nosso carro é o nosso corpo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. E muitas vezes a gente está usando um combustível errado, a gente está se permitindo a colocar combustível não tão bom, né, no nosso organismo e fingindo que está tudo bem, né? E hoje o que que nós temos? Nós temos eu sou fonoaudióloga, né? Então assim, eu vou falar da minha experiência. Eu não sou nutricionista, não sou dessa área, né? Nem quero isso. Mas assim, algumas coisas que eu fui aprendendo nesses 2 anos, né? Eu entrei num processo de emagrecimento, porque nos últimos 10 anos eu fui ganhando um peso, e quando eu percebi, minha saúde estava comprometida, e aí eu fui tentando tomar as rédeas disso. Não é fácil, porque várias vezes a gente fala, vamos fazer dieta, fazer regime, né? Mas a gente começar a se relacionar com a comida de uma maneira diferente, né? Então, assim, o Senhor tem me ajudado. Então, até hoje, nesses 2 anos, eu eliminei 18 quilos, né? Estacionei, tô segurando, ainda tenho uma jornada aí, tenho um acompanhamento nutricional, faço academia, tenho uma pessoa que me ajuda. Então, assim, tem todo um suporte, mas a gente precisa se conhecer e entender. Eu acho que como o Senhor nos ama, também entender que isso faz parte, né, desse processo de aprendizado cristão também, né? Porque quando a gente fala de levar o evangelho, a gente não fala de saúde, né? Mas se nós somos o templo do Espírito Santo, a gente tem que falar de saúde, né? Então, assim, não é uma ditadura da magreza ou da beleza, né? É realmente uma questão, inicialmente, de cuidado que o Senhor nos deu, né? Sim. E assim, algumas estratégias eu fui adquirindo. Porque, assim, hoje nós estamos numa geração, né, Mia, assim, de compulsivos, de obesos, né? Nessas últimas décadas, 20, 30 anos, a obesidade, ela tem crescido no nosso meio, né? Porque o nosso dia é muito corrido,
a gente tem que trabalhar, fazer, pegar a criança, pá, pá, pá. Então você acaba entrando nesse ritmo de comer sem prestar atenção, sem ver o que está acontecendo, né? Então, assim, e com essa compulsão, eu percebo, e é onde a gente consegue fazer muito link com o que a Dave fala, é que a mesa, né? Você sentar à mesa com a sua família, você preparar aquele ambiente, independente do alimento que a gente pode até tá comendo, você está se alimentando de relacionamento. E hoje as pessoas se alimentam de emoções, né? Hoje a Sim, gente senta na frente da TV e come sem perceber, porque a gente não se relaciona, né? Então, a hora que sim, a gente tá com uma pessoa e a gente sente, e a gente tem todo um preparo, todo um além da comida, a comida ela é para nos nutrir, né? Fisicamente, não emocionalmente. Então, eu entendo que as gerações entendendo isso, as famílias conseguindo trazer isso para dentro da sua casa, aquela criança que de repente está passando por uma dificuldade na escola, um bullying, uma menina, uma família que está com alguns problemas e elas conseguem se relacionar, a gente vai ter uma geração mais saudável. Porque em vez de eu comer a minha emoção, eu consegui mostrar isso, eu consegui falar disso, né? Então, assim, uma coisa ela tá ligada à outra, a gente não consegue tirar isso, né? O diálogo da mesa nos faz com que a gente olhe para a comida não como o nosso único, ai, né? Fonte de saciedade, porque as pessoas elas estão comendo e nós estamos comendo muitas vezes porque a gente tá ansioso, né? Quem nunca, né? Ainda mais sim. nessa época Quem agora, a nunca gente tá acabou com uma ansioso. panela de brigadeiro, né, Lori? É uma delícia, toda Uma hora. ansiedade É, comer uma panela de brigadeiro inteira sozinha. é. E eu, né, tenho uma amiga minha que está até aqui, que ela me acompanha. Então, assim, que ela sempre fala, né, assim, os nossos problemas não acabam com a comida, né? Então, assim, o Sim, problema continua. Então, a gente precisa tratar o problema. Então, a gente precisa conversar sobre isso. E como terapeuta, eu sou fonoaudióloga, né? Atendo crianças. E o que eu percebo, Mi, é assim, muitos pais chegam até mim com essa queixa de seletividade alimentar. Meu filho não está comendo, tem dificuldade com alguns tipos de texturas, sente ânsia, né? Algumas questões nesse sentido. E muito dessas questões são fisiológicas, a gente vai tratar da parte fisiológica, tudo, mas muito dessa seletividade é por falta de modelo, né? Aquilo que você falou. Então, assim, a sim, gente não faz o modelo para a criança, porque nós somos adultos seletivos também, né? exato. O meu marido, ele sempre fala que ele comeu a primeira vez abóbora quando a gente namorava, na casa de uma conhecida nossa. E ele amou, né? E ele fala toda hora quando eu faço ou quando a gente come, ai, por que que eu não comi a abóbora da minha avó? Né? Porque devia ser uma delícia, então, né? Porque se do povo é da avó, então, né? E eu tenho É, isso muito claro comigo. Algumas coisas que eu gosto e que quando eu era pequena, que minha avó fazia, que eu só comia dela, né? Abóbora e couve, por exemplo, eu lembro que eu falava para minha mãe, não, eu não gosto. Eu só gosto da avó, Ilka. E aí eu comia, né? Então, assim, tem memórias nessa questão que... Porque foram criados, foi desenvolvido. Então, a gente sim, precisa ensinar isso às crianças, porque nós somos adultos seletivos também. Então, a gente chega uma hora no desenvolvimento da criança que a gente para de oferecer. É como se a gente fosse obrigado a oferecer isso quando ela tem 6 meses, de 6 a 2 anos, e depois tudo bem, né? Então, como a gente verdade, não come, a gente também não oferece mais, a gente também não se dá a verdade. oportunidade de experimentar. Isso que você falou de experimentar serve para nós também, né? Vamos Sim, experimentar coisas novas, vamos, né, fazer coisas novas. E aí voltando para o meu testemunho, né, de como eu me organizei. Eu
Porque assim, uma desculpa que a gente dá é, a gente não tem tempo. É É, caro. Nossa, é. fazer dieta é caro, a gente não tem tempo de cozinhar, eu trabalho, nossa, tem filho, tem um monte de coisa. E são justificativas até viáveis, né? Mas elas não podem sobrepor a nossa, tá? Porque eu trabalho e era uma das desculpas que eu dava para comer algumas coisas e não formar um prato tão nutritivo, né? A agilidade é mais prático, ai, a gente passa, pega pronto e põe no micro-ondas e tá pronto, né? Mas a gente precisa se planejar, Mi. Se a gente não tiver um, um propósito de organização, né? A gente não dá conta mesmo. Ninguém é Mulher Maravilha, né? Então, assim, cada família tem a sua realidade. Então, a gente tem que pensar, não dá para se comparar, porque fulano consegue, porque fica em casa, porque o outro ganha bem, por isso que ela dá certo com ela. Ah, porque o marido ajuda, ah, porque eu não tenho filhos, ah, porque os filhos são grandes. Então, a gente precisa adaptar a nossa realidade, né, ao nosso dia a dia. A minha rotina de trabalho, ela não é uma rotina de trabalho que todos os dias eu chego no mesmo horário, por exemplo. Então eu não posso fazer uma rotina de um planejamento sabendo que numa terça-feira eu chego mais tarde em casa. E aí eu preciso de mais agilidade. Então, como eu funciono hoje, tá? É, eu sou adepta de listas, né? Eu acho que ajuda bastante, né? Fazer nossas listas, fazer nossas prioridades. E dentro da minha realidade, eu não consigo. Agora na quarentena tá mais fácil, né? Que eu tô mais É. em casa. Mas no dia a dia, eu não consigo ter 2 horas para fazer uma alimentação, né? Para preparar tudo fresquinho. Seria lindo, né? Mas eu não consigo. Então, dentro da minha semana, eu pego um dia em que eu vou fazer alguma coisa e eu vou já deixar pré-preparado para minha semana. Então, até algo que no próprio livro fala, né, de cozinhar por 2 vezes. E isso é algo que é muito prático. Então, você compra lá 1 quilo de carne moída, só eu e meu marido aqui em casa. A gente não vai comer 1 quilo de carne moída. Mas na hora que eu vou fazer, eu já preparo aquela carne moída pré-preparada e ponho em porções menores. Porque num dia corrido, eu sei que eu tenho aquilo ali para depois colocar um milho, alguma coisa, pronto. Eu já tenho uma proteína mais saudável, né, do que alguma coisa que não valeria a pena. Então, esse planejamento, ele é importante, né? A gente saber o que a gente quer, né? Ainda mais para eu jogava muita comida fora, né? Quando eu casei, eu não tinha aquele o Noção, que eu né? comprava exatamente. Então, assim, era muita. Ah, comprava alface, ia tudo pro lixo, né? Comprava, ia tudo pro lixo. Então, assim, a gente vai aprendendo também. Eu fui aprendendo como comprar as coisas e como armazenar. Então, hoje eu sou a rainha do congelado, né? De congelar. Então, eu congelo legumes, eu congelo tipo de carnes, eu já fraciono, né? Eu vou vendo que eu vou perdendo, então eu já vou colocando para cozinhar, eu já vou colocando para congelar, né? E isso vai facilitando também o dia a dia da gente. Então, assim, é algumas estratégias, porque a gente tem um dia diferente um do outro. Então, a gente precisa se organizar, né? E trazer, como você bem disse, nós somos responsáveis, nós damos a cara da nossa casa, na alimentação também, né? A mulher, na maioria das vezes, é a responsável de trazer essa nutrição para casa. Então, o nosso marido vai comer o que a gente faz, os nossos filhos vão comer o que a gente faz. Então, é nossa responsabilidade nesse sentido, né? Então, eu falo que, assim, por exemplo, fruta, né? Fruta é uma coisa que, assim, se da banana que tá ali fácil, a gente não come, né? Então, mas se a gente deixar já picado dentro da geladeira, a gente come. Porque é muito mais fácil você pegar ali uma melancia já picada do que você ver uma melão enorme no meio, em cima da sua prateleira, né? É, Então são coisas que dá para serem feitas e para a própria criança. Isso eu falo bastante para os meus
os meus pais, né? Para os pais das crianças. Porque é a hora que você tem fácil para aquele lanchinho, tem fácil para sentar, né? E mesmo que a criança não coma, colocá-la próxima à mesa, né? Fazer Uhum. com que ela tenha esse. Porque é isso que vai fazer com que nós tenhamos pessoas mais saudáveis emocionalmente, falando da parte espiritual, né? De relacionamento, de conversa, de diálogo, mas também de nutrição, né? Nós não temos que aceitar essa geração de doenças, de diabetes, de colesterol, né? Que são causados por uma má alimentação, né? Então, assim, eu tenho vivido isso, eu tenho buscado isso, não é fácil, né? A gente escorrega, a gente vai e a gente é humana, ninguém tá falando aqui que é perfeição, mas a gente tem um pouco mais de consciência, né? Foi o Senhor que colocou aquilo na nossa mesa, então a gente comer com mais consciência, né? E os resultados vêm, né? Sim. E quem não quer ter um corpo mais bonito, entrar numa roupa e se sentir melhor, isso é tão gostoso, né? Mas com uma autoestima melhor, né? Então é isso que eu tenho vivido, assim, que eu tenho tentado pôr em prática. Ô, É Lori, isso, você Mi? falou que você perdeu 18 quilos, né? Você perdeu só fazendo uma reeducação alimentar e academia e não tomou remédio, Isso, nada. Só foi nada. fazendo reeducação alimentar, comendo melhor, fazendo Isso. academia, acompanhamento nutricional. E olha, eu sou uma pessoa que em 10 anos ou mais de 10 anos, eu já tomei remédio para emagrecer, já entrei em várias academias, né? Ia um mês, saía, né? Então, assim, várias coisas eu fui fazendo e não foram dando resultado. Então, o que deu resultado mesmo foi a reeducação alimentar, mas consciente, entendendo que existia algo ali que eu precisava tratar internamente comigo para eu poder parar de descontar na macarronada, entendeu? No pão, que eu adoro. Então, algumas estratégias, por exemplo, eu amo pão. Vou te dar um exemplo do pão. Quem me conhece sabe que eu amo comer pão de padaria, né? Mas eu não como hoje mas durante a semana, por exemplo, porque eu guardo aquele pão para o meu domingo, porque é o dia que eu gosto de tomar café com meu marido. Então, eu guardo aquele pãozinho para um lugar gostoso de colocar uma mesa, ou a gente toma um café aqui, ou eu amo ir na padaria, tomar café na padaria com ele. Então, o domingo geralmente é um dia que a gente gosta de tomar café junto. Então, eu deixo esse pão gostoso para um dia que é legal, que eu vou estar me relacionando, que tem tudo a ver, né? E eu não vou comer 3 pãezinhos, porque eu tô ali me relacionando, né? Então, se deixar eu sozinha com pão, eu como. Mas ainda Você temos sabe, muito Lori, que a acrescentar. você falou algumas frases que eu fui gravando na minha mente, né? Uma delas, você falou assim, que a gente tem que comer o alimento e não. Ui, derrubei meu café. Opa, A gente tem que comer o alimento e não a emoção. sim, Gente, que legal essa frase que você falou, porque muitas vezes é isso que acontece. A gente está ansioso, ou a gente está nervoso, ou a gente está, às vezes, na frente da TV, a gente está assistindo alguma coisa que está deixando a nossa emoção mais aflorada, e a gente come a emoção. Gente, é muito legal essa frase que você falou. Porque é isso que tem acontecido em muitas casas. As pessoas têm se alimentado, comido a emoção, né? E é, tem perdido o foco do que é alimentação de verdade. E eu é também gosto verdade. muito dessa palavra reeducação alimentar, porque você citou do seu esposo, que depois de adulto comeu abóbora e gostou, né? E o meu marido também, eu gosto muito, sempre gostei muito de antepasto de berinjela. E eu faço uma no forno, eu amo antepasto de berinjela. E ele nunca gostou. Não gostava de berinjela, não queria experimentar. Depois que ele se casou comigo, e eu sempre faço, é uma coisa que eu gosto, né? E aí ele começou a experimentar. E hoje ele ama também. Ele pede para eu fazer, ele compra a berinjela para eu fazer. Então, para você ver essa palavra reeducação, né? Tem tudo a ver com É você se ensino, né? reeducar o seu paladar, É, né? Você está falando do pão, por exemplo.
Por que a gente come pão todo dia? É muito bom, mas a gente aprendeu a gostar do pão, né? Porque se a gente tivesse Exatamente. uma rotina de acordar e ao invés de ir pro pão e comer uma fruta ou alguma outra coisa, o nosso paladar, a nossa ia ser para essa linha, né? Não pro É pão, né? verdade. De fato. Então, é muito essa questão reeducação alimentar. A gente precisa se ajudar a mudar os nossos valores, nossos princípios em relação a isso também, né? É Então, verdade. e você também comentou, né? Que é uma verdade. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, quando a gente se preocupa com o que a gente vai comer, o que a gente vai servir para nossa família, a gente está se preocupando com isso, com o templo do Espírito Santo, né? E hoje a gente sabe, é comprovado também cientificamente que às vezes o câncer vem por conta de algumas refeições, né? Sim, O emocional, né? Já foi comprovado que o câncer também é uma doença emocional. Então, tudo isso tem a ver com esse princípio que a gente está falando, de é estar à verdade. mesa com a sua família, fazer uma refeição nutritiva para você tomar cuidado com o que você come e você está nutrindo não só o seu físico, mas o seu emocional, a sua alma também. Porque a gente está se conectando com os nossos familiares, com os nossos amigos, a gente está conversando, a gente está se interagindo, que é o que não tem acontecido nas Verdade. famílias, né? E sobre o planejamento, estou pegando todos os links e estou resumindo o que você falou. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de me planejar, já mencionei aqui, né? De pegar e fazer, eu sou muito, muito complicada de se planejar. Eu tenho essa dificuldade, meu marido, ele me Deixa ajuda só muito a se eu. planejar. Ó, Hã? eu faço. Eu coloquei isso aqui perto da minha cozinha. Tá perto da minha Hã? cozinha. E aí eu coloco o que eu vou, qual vai ser a minha alimentação, né? O que que eu vou Você fazer? faz Isso por me dia. O ajuda que é isso aí, por Lore? dia. Isso é o Oi? quê? É uma É plaquinha? um, é uma plaquinha que eu ganhei da minha cunhada, da Vânia. Hã? E tem os dias da semana, né? Que é um peneiro, é uma. E aí eu coloquei como de alimento. Então, segunda-feira, essa aqui é dessa semana. Segunda-feira, frango com couve-flor. E aí eu vou colocando. Então, o que que acontece? Um dia antes eu olho, eu faço isso geralmente na segunda ou no domingo. Um dia antes eu olho o que vai ter e aí eu ponho, porque antes de eu sair para trabalhar, eu desço, vai feijão que estava no congelador, ponho na geladeira, frango, né? Para eu quando eu chegar não ter essa surpresa de, ai meu Deus, está congelado, né? Fica a E tem me dica, viu, ajudado. Michele? Fica a dica, viu, Michele? Porque assim, eu até comentei numa outra live que às vezes eu esqueço de colocar, de tirar a carne do congelador para descongelar para outro dia. Aí eu Quem acordo e vou, nunca? ai meu Deus, eu não tirei a carne, o que que eu vou fazer? E eu até mencionei assim que assim eu tenho um pouco desse dom aí que minha mãe já é falecida, né? E minha mãe ela era uma excelente cozinheira, ela cozinhava super bem, era uma delícia a comida dela. E ela era, além de tudo, criativa. Então, assim, minha mãe às vezes abria a geladeira e o que tinha lá, ela inventava uma comida e ficava super maravilhosa, deliciosa. Tipo, a minha mãe não tinha um livro de receita, por exemplo. Ela não seguia uma receita. Ela era Uhum. uma pessoa que inventava receitas e É ficava dom, né? boa. E aí eu sou um pouquinho assim, eu não sou ao nível da minha mãe, que minha mãe era excepcional. Mas eu sou um pouquinho assim, às vezes eu tipo olho, eu tipo esqueci de tirar, aí do nada me dá um site, eu falo, vou fazer isso e pá, e surge a refeição. Pela graça de Deus, por um dom que não vem de nós, vem de Deus. Mas tem gente que não é assim, né? Mas mesmo assim, com tudo, contando com a correria do dia a dia da minha rotina, não é sempre que esse meu dom dá certo, porque chega tarde atropelada. Enfim, então a gente precisa se planejar. E essa palavra tem ficado bastante na minha cabeça em relação a esse princípio da mesa. Planejamento. E planejamento é o que É vai fazer verdade. com que a gente coloque em prática esse princípio poderoso. É um É princípio verdade. poderoso. Para a gente encerrar, que a gente só tem mais 5 minutos, Lore. Ai, que Oh, papo meu gostoso, Deus. não dá nem vontade de Foi parar, né? mesmo. Foi muito gostoso, que legal. E ó, e tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que Deus, ele não une pessoas, né?
ele une propósitos. E foi o propósito do Senhor que nos uniu, viu, Lore? Porque assim, Tenho você certeza. Uma foi delícia. super, a sua participação foi super gostosa. Você contribuiu muito com esse tema e eu quero te agradecer super. Aprendi muito com você nessa manhã, tenho certeza que todo mundo aprendeu, né? E fica aqui, é um resumo do que você falou. O planejamento e a força de vontade é tudo, né? Que foi o que fez com que você perdesse aí 18 quilos, que você se reeducasse, né, na sua alimentação, porque você se planejou e você se superou, né? E hoje, às vezes a gente tem que olhar para nós e pensar, eu preciso me superar nisso, eu preciso mudar, Verdade. né? Nosso corpo é o templo do espírito. Se eu quero viver muitos anos, se eu quero que meus filhos vivam bem e sejam saudáveis para continuar servindo a esse Deus maravilhoso, a questão da comida nutritiva é fundamental. Foi o que você também falou. Às vezes a gente acha que é besteira, né? A alimentação é um capítulo do livro tão bobo. Não é. É um dos mais principais. Verdade. Porque a gente tem perdido esse princípio que antigamente as pessoas se alimentavam melhor, tinham mais acesso a isso. Mas hoje não, esses fast food, as pessoas comem lanche e tudo mais, então tem perdido esse valor de uma alimentação nutritiva. Então, e o Senhor, ele quer nos tratar nisso também. Então, a gente precisa ouvir, estar sensível, né? E aí, para encerrar, fica essas dicas que o livro deixou, tá? Vou colocar aqui as dicas para vocês, para a gente poder melhorar nessa semana já, gente. Estamos em quarentena. Aproveite para praticar esses princípios. Vai congelando aí suas comidas, igual a Lori faz, para quando voltar a sua rotina. Vai aproveitando, gente, esses tempos de quarentena. Vai fazendo um monte de tipo de proteína aí para ir congelando as porções. Já vai preparando os dias que estão por vir aí, a rotina que vai voltar. Quem sabe é uma oportunidade de você também fazer uma receita nova e aí você ir se congelando e se preparando, né? Então, fica aí, ó, as dicas. Ore por sua família enquanto prepara a refeição. Então, isso eu já falei que eu faço e é muito bom, porque é um momento também de você estar em comunhão com Deus, de você abençoar o alimento, né? Para que a sua família se alimente, para que seus filhos comam aquele prato diferente. Então, ore enquanto você prepara a refeição. Coloque o pão da presença, que é Jesus, em sua mesa, pedindo que ele esteja entre vocês. Então, seja você a intermediadora disso, né? Faça isso, olha, nós estamos reunidos, Jesus está aqui, vamos agradecer pela presença de Jesus. Inicie a refeição da sua família dessa maneira. Priorize sua agenda a fim de separar mais de um dia por semana para fazer a refeição com todos reunidos em casa ao redor da mesa. Priorize isso, né? Isso eu tô falando assim, dias normais, não de quarentena, mas priorize na sua rotina o tempo de refeição em família. Olha o que a Lori falou aqui, ó. Ela tá aqui, tá no livro. Planeje e faça lista. Liste os cardápios e os ingredientes dos quais irá precisar. A Lori já deu essa dica ali para mim. Eu já entendi, eu vou melhorar. Prepare a sua mesa arrumando-a com antecedência, de preferência no dia anterior. Prepare o alimento com antecedência, usando receitas e ingredientes práticos. Então, olha, faça com antecedência, se planeje, faça listas, priorize esse momento. E Deus vai dar graça para vocês. Aqui no livro também fala que quando a gente cria esse hábito de comer sobre a mesa, né, com a família, a gente evita que os nossos filhos comam porcaria. Cria um hábito de comer porcaria. Porque eles priorizam o momento de estar à mesa. Então, você está ensinando a sua família a comer coisas boas quando senta à mesa. Se você não prioriza isso, eles vão crescer comendo mesmo o lanche, querendo bolacha, querendo esses lanchinhos intermediários. Por quê? Porque para eles não é um valor sentar à mesa e comer. Então, vamos priorizar esse princípio. Amém? Então, para a gente encerrar, eu queria que a Lori orasse por nós. Tá bom, Lori? Amém. Você faz esse favor para mim?
Claro, vamos orar sim. Pai amado, Pai Santo, obrigada, Jesus, por esse privilégio, Senhor, de podermos estar aqui aprendendo mais de Ti, Senhor. Pai, sobre cada família aqui representada, Senhor, nós te agradecemos pela provisão, Senhor. Que o Senhor venha a cada mesa, Senhor, que nada venha faltar, Senhor, em cada lar, Senhor, representado aqui, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, as casas, Pai. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, o controle espiritual, Senhor, controle do Espírito, Pai, para que possamos, Senhor, fazer refeições, Pai, para nutrir nosso corpo, Senhor. Que as nossas mesas sejam lugares de bênção, Senhor, lugares de refeição e lugares de relacionamento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que cada um de nós, Senhor, aprendamos mais, Senhor, como te servir, como ser fiel a Ti, Pai, com a nossa família, Senhor. Esteja, Senhor, ungindo as nossas mãos, Senhor, ungindo, Senhor, a nossa casa, Senhor, livrando-nos dos mal, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Lore, muito Glória a Deus. obrigada, viu? Quando tudo isso acabar, Amei. eu vou convidar você para sentar à minha mesa, você e seu esposo, para a gente se Vai ser conhecer uma pessoalmente. honra. Quero muito. Obrigada por tudo. Obrigado, pessoal. Amei muito, Mi. Beijão, Obrigada, viu? amor. Ó, vai ficar disponível aí um dia aí, então compartilhem. Depois eu vou colocar no YouTube também, tá bom? Tá Beijo, joia, meus Flor. amores. Bom dia pra Beijo. vocês, viu? Vou encerrar aqui, ó. Tchau, tchau.